Bom, hoje é segunda-feira, dia de receber ele, Eduardo Vanin, analista de mercado do Complexo Soja e diretor da Agriinvest Commodities, nos fazendo companhia para começarmos muito bem a semana. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo beleza. Então, o clima americano já indo bem. Parece que sim, o que você me diz? Ou não? Você não tá botando uma fé? Bom, vou dizer o que os mapas estão mostrando. Diga. Sim, é isso que você falou. Bom, os últimos 15 dias, poucas chuvas no meio oeste e mais chuvas nas planícies. Agora normaliza, vai chover para todo mundo. Então, realmente é zero emoções por enquanto, parecido com o ano passado. E por mais que seja um ano que parece que vai ser mais quente, não parece que vamos ter intervalos grandes sem chuva. Segue tudo bem, principalmente para o milho. Tá louco. E por isso que estamos assim, então, Vani, nessa lateralização, nessa pouca movimentação dos preços, ou tem mais alguma coisa deixando o mercado ainda mais cauteloso na Bolsa de Chicago? Ah, bom, falando de milho, bom, milho americano continua competitivo para junho e julho, mas aí muda rápido. O Brasil entra já a partir de julho, começou a competir. Tivemos um bom movimento de farmer selling barato, pensando em bases, custo de levar o milho até dentro do navio, aqui no Brasil, tá bom? Preços em reais caíram, e aí vamos ter um programa de exportação em julho que eu acho que vai ser maior do que o imaginado. O número que se imaginava era 3 milhões, 3 milhões e meio, eu acho que pode chegar a uns 5 milhões com essa queda do milho em reais e também a redução do custo de originação para o exportador. Então, veja, temos de curto prazo uma sustentação para o milho, porque está vendendo bem, pensando Chicago, mas o mercado não quer muito saber disso, não. Quer saber do que vai vir aí pela frente, que é um balaio de milho, e os Estados Unidos vai precisar ser muito competitivo, e tem muito farmer selling para entrar. Ó, por exemplo, Estados Unidos, comercialização 12%, safra nova, pá, super baixo. Brasil, safrinha, 33%, baixo também. E Argentina, 20, está chegando nos 24%, é baixo também. Ano passado era já 28%, média já perto de média 50, 30%. Quer dizer, qualquer rally do milho, seja Chicago, sei lá, câmbio aqui no Brasil, vem farmer selling, vem venda de produtor, é bastante milho. Vanin, essa movimentação do milho, ela vai trazendo uma influência para o caminhar dos preços da soja na Bolsa de Chicago também, diante de um cenário que o mercado já conhece, que espera por novidades. Essa movimentação do milho vai influenciando o caminhar da soja também, ou nesse momento a soja tem notícias suficientes próprias para que ela veja com certa distância esse comportamento do milho? Está tendo uma vida própria, tá bom? Bom, vamos lá, o óleo de soja, olha a volatilidade, né? Semana passada, pá, até o máximo de 18 meses, fechou mais embaixo, hoje está subindo de novo. O farelo tem a sua vida própria, que é um farmer selling de soja na Argentina, parrudo, grande, está dando margem para eles, mas depois pode tudo mudar a partir de julho. O complexo da soja tá tendo a sua vida própria. A redução diária nos Estados Unidos, como você falou. Enfim, vamos ter que ver a primeira leitura, a primeira revisão diária nos Estados Unidos para ter uma ideia. Agora, importante, pegando ainda uma pontinha do milho, é o clima na China, tá bom? Lá continua manhaca e não vai mudar muito nesses próximos 15 dias. Pode ter redução de área de milho, quebra na safra de trigo, não muito, mas alguma coisa. Isso é importante também. E o que está na cara, sim, é que a China precisa, deveria comprar um pouco mais de milho, também porque as importações caíram demais de todos os cereais, e seria uma forma da China fazer um somebody love com os Estados Unidos. Depois da reunião, aí já vamos para 10 dias do encontro China e Estados Unidos, e não saiu nada.
do lado do agrícola. E, como eu falei, o milho americano, a minha aposta seria que a China viria para comprar milho americano já já, tá bom? Até porque ela precisa mostrar boa-fé, reduzir o déficit comercial com os Estados Unidos. Ah, então, o milho seria o mais evidente nesse momento. Eu acho que pode acontecer. Vanin, essa questão do milho, você sente que aqui no Brasil a gente vai continuar sentindo os impactos dessa confirmação da gripe aviária? Esse uma nhaca nova que temos aí, pomba no Rio Grande do Sul. É uma pena, né? O Brasil vacina, realmente uma surpresa. Por exemplo, se a gente comparar os Estados Unidos, o hemisfério norte, com o Brasil, por que que lá tem seguidamente surtos e surtos e surtos há vários anos? Porque eles não vacinam. E aqui no Brasil a gente sempre toma esse cuidado. Então apareceu isso aí. Agora o ponto seguinte, amigo. O que que o mundo faz sem o frango brasileiro? Que é o mais barato, não é o mais, em termos de volume não é o mais, mas é o mais barato. Ah, vai comprar nos Estados Unidos? Tá caro pra caramba. Então, eu não vejo saída muito, não. Acho que tudo cabe, são movimentos de renegociação. Ó, tá vindo o seu container para cá, sabe de uma coisa, tal. Acho que eu não vou conseguir aceitar, mas veja bem, depende do preço. E aí a coisa continua. Mas tem que ver o que que os órgãos aqui no Brasil vão falar. Na verdade, esse é o ponto principal durante essa semana. Vai ser isolado num município apenas, ou vai ser o estado inteiro? O que que vai ser feito para esclarecer a situação e para dar confiança para os nossos compradores e importadores. Mas a gente faz bem isso aí, tá bom? Eu acho que daqui a um mês a gente não vai nem lembrar disso aí, se Deus quiser. Se Deus quiser. Até porque o secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura falou justamente sobre isso. Como é o que você falou, né? O que vamos fazer sem o frango do Brasil? A demanda global é muito forte, somos os maiores exportadores e temos muita transparência no repasse das informações. Isso faz toda a diferença, né, Vani? Então, a gente já vê o Ministério da Agricultura se posicionando com muita confiança, dizendo que de fato a retomada das compras de frango do Brasil deve acontecer o quanto antes. Vanin, um outro ponto importante que eu acho que é bom a gente trazer, tá no seu comentário de abertura de dia também, de abertura de mercado, é a questão dessas inundações que acometeram a Argentina no último final de semana. O quanto disso pode Sim. impactar o mercado do complexo soja, em especial o de derivados nesse momento, diante do que aconteceu lá na província de Buenos Aires? Bom, conversando com. É que ali temos que pensar, é uma planície, pomba, como é que vai longe. Sim, O, eles estão. Ninguém sabe ainda o tamanho do estrago, o tamanho da área atingida, vai ter que ir durante esses dias para a água baixar. Se a gente for fazer um paralelo com o Rio Grande do Sul, a soja que estava em campo azedou. Perdeu-se grande quantidade, avariado 100%. Então tem que ver toda essa questão. Agora, se a gente pegar só a província de Buenos Aires, não é assim, aonde foi afetado, não é uma grande produção. São 2,5 milhões de toneladas potencial. Está atrasadão. Tá com ali entre 30 e 40% colhido. Quer dizer, tem bastante soja ainda nos campos, vamos dizer assim. Agora, o resto, que também choveu, temos avariado. A soja argentina desse ano não está boa. Ela já está com uma proteína baixa, normal é 33%, padrão argentino, e está abaixo de 32%. Eu diria que pode continuar caindo, não talvez a proteína, mas vai aumentar o avariado. E para a indústria argentina é menos rendimento. Vai ter que descascar mais a soja e aí vai cair o rendimento, quer dizer, cai a margem de esmagamento, que está boa agora, porque o produtor argentino está vendendo bastante. Mas já já, em julho, acaba essa história. Enfim, para o preço, é uma coisa positiva, porque o farelo de soja vinha numa nhaca total, mínima de 5 anos, ou flat price, tá bom? Chicago está lá embaixo, mas os prêmios continuam caindo. Argentina puxando todo mundo para baixo. Então veja, enfim, pode pode ser uma notícia positiva para os preços. Soja, farelo, vamos ver.
Bom, Vanin, diante disso, tudo que a gente tem no nosso radar, como você falou, né? Nada que seja explosivo para as cotações no mercado internacional, mas até este momento, como é que tudo isso gera um ambiente de preços e negócios aqui no Brasil? Como é que começamos essa semana? De olho em quê e com quais perspectivas? Ó, faltam 20 minutos para abrir o câmbio. Estou curioso como é que vai abrir esse pagodão. Porque lá fora o dólar está manhaca. Aliás, de novo, os ativos americanos todos caindo, não é normal. Você teria, por exemplo, Bolsa que está caindo agora, mais de 1%, caindo. Títulos americanos deveriam estar ganhando valor, rendimento para baixo, preço para cima, e o dólar também, mas não é o caso. Hoje nós temos Bolsa para baixo, dólar para baixo, e o valor dos títulos americanos para baixo também, o preço. Quer dizer, o rendimento para cima, preço para baixo. É, tudo ruim. Aí vocês viram durante o final de semana, acho que foi sexta-feira, que a Moody's rebaixou a nota dos Estados Unidos e o ponto é o endividamento. Era a última, tá bom? Porque a Fitch já fez, a Standard Poor's fez lá atrás, pode fazer de novo agora, já que foi a primeira, pode fazer a segunda paulada. Porque tem um endividamento de 36,2 tri e o Trump agora está passando um projeto de lei para corte de impostos, que é a sua. Na verdade, era do primeiro turno dele lá. E agora ele quer trazer esses complementos. Bom, alguns falam que daí pode vir mais uma paulada para cima do endividamento de 3 a 5 tri. Pau! Vai lá para os 40 tri, amigos. Enfim, como é que fica o dólar nessa história? Será que aqui o real vai se valorizar com isso aí ou vai, enfim, por aversão a risco, vamos ter o câmbio subindo? Esse é um ponto importante. Prêmios continuam meio que laterais. Chicago está aí firme, óleo hoje subindo, o mercado na volta, mas o fundamento do óleo não é ruim. Vamos ver. Talvez em reais por saca hoje deu uma melhoradinha. Esse comportamento dos prêmios faz sentido para você nesse momento? Era o que estávamos de fato esperando para acontecer nesse momento? Acompanha a sazonalidade ou te chama atenção em alguma perspectiva, Vanin? E quais as orientações para o produtor que está vendo essa movimentação de Chicago, dólar e prêmios? Olha, duas coisas, tá bom? O prêmio dessa safra. Tem muita soja ainda para entrar. O abril entrou bastante, mas perdeu o ritmo na segunda metade do mês. Poderia ser maior. Tivemos um farmer selling de 12 milhões. Pelo tamanho da safra, teria que ser uns 15, 3. O maio e o junho são meses tradicionalmente de grande farmer selling também. Nos últimos 2 anos, 20 a 22 milhões. Esse ano, portanto, a safra maior pode chegar a uns 25 milhões. O fato é que a China, até encerrar suas compras de agosto, precisa de 10. As indústrias brasileiras, no máximo, uns 3, 4 milhões. E outros compradores que não China, mais uns 3 a 4 milhões. Tá meio ali, elas por elas, tá bom? Sobra um pouco. Então, tá na mão do produtor. O produtor vai vir vender mais agressivo ou não. Sazonalmente, ele vem. Até porque entra o milho, a safra vai ser grande, espaço, aquela coisa toda. Portos do Norte, como eu falei, o programa de julho do milho vai ser maior, daí começa a pressão de fixação da soja. Eu não vejo grandes altas para os prêmios da soja, não. A não ser que Chicago naufragasse, mas eu não vejo isso também. Enfim, eu diria que vamos andando aí numa lateralidade e se nada mudar muito, se Chicago não subir ou cair muito forte, vamos indo até chegar à safra americana e aí nós vamos ficar muito parecidos ou iguais aos prêmios dos Estados Unidos. Para a Va- safra nova, aí muda o discurso. Atenção ao setembro. Porque se chover em dia e plantarmos em dia, pau, aí nós vamos ter pressão de venda do prêmio Safra Nova, tá bom? Não tivemos isso esse ano. Lembrando que em outubro tivemos os prêmios Março, o embarque Março, esse que morreu, chegou a 50 positivo, pelo atraso. Sim.
Não tendo atraso, amigos, aí segue o baile e o mercado vai precificar uma safra de uns 75, 180 milhões ou até mais. Tem potencial para ser mais que isso, tá bom? Se o clima e, enfim, a pressão para os prêmios safra nova. Bom, quem está fazendo safra, quem está pensando na comercialização da safra nova já tem que entender então como é que os prêmios para setembro podem reagir ao início do nosso plantio por aqui. É isso. O, lá em setembro, como é que vão ser o regime de chuvas? Aham. E aí, sendo normal e plantando em dia, quer dizer, o Mato Grosso, por exemplo, começando a plantar ali já a partir de setembro, aí nós vamos ter soja em bom volume em janeiro, um bom volume em fevereiro, aí não vai ter atraso nenhum. E aí o mercado vai precificar essa entrada dentro do normal e grande de soja. Aí o prêmio Safra Nova cai. Resumindo, se plantarmos em dia, é daí para baixo. Bom, vamos ficar de olho. Vanim, a gente tem um minutinho só, mas vou te perguntar mesmo assim. O meu diretor vai cortar minha cabeça. Eu quero saber como é que tá Tá? a como é que tá a necessidade. Imagina você sem cabeça. Imagina. Não sei se ia ter gente que ia gostar mais ou menos, viu, Eduardo Vaninho? Não sei, a gente não sabe. A gente não Não sabe. sabemos. A gente não sabe. Ô, Vaninho, como é que tá a demanda chinesa e a necessidade da China para esses próximos meses? Como é que ela vai se comportar na compra? Está com 65% coberto no julho, o agosto está com 20%. Até o final de agosto precisa comprar 10%. Não é muito. Setembro, grande dúvida. O ano passado foi 5 milhões, eu diria que esse ano pode ser por aí também. Estoques lá só crescendo agora, bastante soja chegando. Quer dizer, reverte o processo, quer dizer, aquele aperto. Então é assim, a grande dúvida é de outubro para frente. Aí tem toda essa questão aí de tarifa, não tarifa e tudo mais. O Brasil consegue suprir a China? Não, né, não temos soja para isso. Só se fôssemos exclusivos da China, o que não acontece. Enfim, para quem tiver soja de outubro para frente, pode ter uma outra realidade. Mas até agosto, setembro, tem bastante soja para entrar ainda, tem bastante venda de produtor para entrar. Nós vamos acompanhar, meu amigo. Muito obrigada por começar a semana conosco mais uma vez. É sempre bom começar a semana contigo, bem informados, informação na ponta do lápis. Eduardo Vanim, obrigada, meu amigo. Uma ótima semana para Obrigado. Ó, você. não corta a cabeça dela não, diretor, tá bom? Fechado, que segunda-feira temos que estar aqui de novo. E eu É ainda isso não aí. sei, ainda não sei fazer linguagem de sinais. Mas pensa, Meu Bom Dia Deus. Agronegócio Não, semana deixa que pra lá. vem, em Libras. Obrigada, Feito. Vaninho. Um abraço para Abraço. você, amigo. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.